Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos hoje tratar de mais um julgado do STJ que versou sobre litisconsórcio necessário, as classificações do litisconsórcio. Trata-se do recurso especial 1.993.030, RESP 1993030. E como de costume, nós vamos colocar na descrição aqui do vídeo a referência completa do julgado e disponibilização da ementa, se ela já tiver sido publicada. O que nós temos aqui? Os Correios têm uma entidade fechada de previdência complementar, tradicionalmente chamada de fundo de pensão. É a Postales. E foi então uma entidade fechada criada para oferecer os benefícios previdenciários, lato sensu, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-invalidez, pecúlio, pensão por morte, como benefício aos seus empregados. E aí, os empregados que aderem a esse plano de previdência são chamados de beneficiários, de participantes, são chamados de participantes do plano. Eles devem estar vinculados a entidade patrocinadora, no caso, os Correios, né? Devem ser funcionários do patrocinador, e mensalmente recolhem uma taxa a título de contribuição para o custeio do plano, que já é descontada no pagamento. Muito que bem. Nós tivemos a situação de um funcionário, de um participante, que era funcionário dos Correios, participava dessa entidade de previdência complementar e veio a falecer em 2016. E aí a sua companheira, que vivia com ele no momento do evento morte, ela requereu administrativamente, junto ao Postales, a concessão do benefício de pensão por morte. Mas a entidade rejeitou esse pedido administrativo, sob o argumento de que, quando da contratação, quando da adesão ao plano de previdência complementar, o de cujos, o agora falecido, teria indicado a sua mãe e a sua esposa à época, que hoje em dia já seria ex-esposa. Então, na época da contratação, ele era casado e indicou a esposa como beneficiária, dependente desse participante. Diante dessa recusa, a companheira ajuizou a ação em face da Postales, exclusivamente em face da Postales. Não havia aqui nenhum litisconsórcio passivo. Então ajuizou a ação pedindo a concessão do benefício de pensão por morte. Quando a contestação, a Postales, o plano de previdência privada dos Correios, argumentou que haveria, na hipótese, litisconsórcio passivo necessário e que deveria ser incluído obrigatoriamente, porque são beneficiárias do plano indicado pelo de cujos, a mãe do de cujos e a ex-esposa do falecido, que foram indicadas por ele como beneficiárias no momento da contratação. E aí, o que nós temos aqui? Alegou-se, portanto, uma hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Os senhores sabem que nós temos várias formas de classificar o litisconsórcio, né? Quanto ao polo da demanda, ele será ativo, passivo ou misto, esse é fácil. Quanto ao momento, nós teremos o litisconsórcio originário ou litisconsórcio superveniente. Nesse caso, não havia litisconsórcio originário. Quanto à obrigatoriedade do litisconsórcio, o litisconsórcio pode ser facultativo, opcional, ou necessário, obrigatório. E quanto à unidade do julgamento, o litisconsórcio pode ser simples, quando há uma independência entre cada um dos litisconsórcios, ou o litisconsórcio pode ser unitário. Pois bem, alegou-se nessa hipótese que o litisconsórcio seria passivo, no polo passivo, e necessário e obrigatório. A definição do litisconsórcio necessário
encontra-se no artigo 114 do CPC, aspas, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então veja que temos duas causas, duas hipóteses de necessariedade. A primeira delas, porque há uma exigência em lei, como seria o caso da uso capião, o caso clássico da uso capião, artigo 246, parágrafo 3º do CPC. Ou, são duas hipóteses autônomas e independentes, ou pela natureza inscindível, pela natureza indivisível da relação jurídica controvertida no processo. E aí, me parece que aqui, nesse caso, há realmente uma relação jurídica indivisível, porque ao passo que a companheira propõe uma ação pedindo pensão por morte, isso vai impactar naturalmente na pensão a ser, vai impactar total ou parcialmente, de alguma forma vai impactar na pensão a ser recebida pela mãe, indicada como beneficiária, e na pensão a ser recebida pela ex-esposa, também indicada como beneficiária. Então, além de ter sido incluído naturalmente a postales como sujeito passivo, também deveria ter sido incluído essas duas pessoas, mãe do decujus e a ex-esposa do decujus. Só que além de ser necessário, esse litisconsórcio também é unitário, porque o mérito da causa haverá de ser julgado conjuntamente, de modo unitário, não é nem conjunto, deverá ser decidido de modo uniforme para todos os integrantes do polo passivo. Como eu acabei de dizer, a decisão de conceder ou não a pensão por morte para a companheira que tinha união estável quando o momento do falecimento vai impactar diretamente, ou total ou parcialmente, no valor a ser recebido pelas outras beneficiárias do plano, e naturalmente elas devem participar do processo em contraditório. O litisconsórcio é necessário e a decisão vai ser em um só sentido. Ou vai conceder ou não vai, ou vai impactar no benefício de todos ou não vai. Então o litisconsórcio, além de ser necessário nessa hipótese, ele é também litisconsórcio unitário. Porque o litisconsórcio unitário, ele tem definição no artigo 116. E o litisconsórcio é unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Perceba que são duas hipóteses de necessariedade no 114, me perdoe. E uma dessas hipóteses, a natureza indivisível da relação controvertida, é também a hipótese de unitariedade. Então, em geral, o litisconsórcio necessário, ele é também unitário, e é justamente o que se dá nessa hipótese. Então veja que a legitimidade passiva não é apenas da postales. A legitimidade passiva é do grupo. Então é necessário colocar no polo passivo a postales, a mãe e a ex-esposa desse dependente que veio, desse beneficiário que veio, desse participante que veio a falecer. Ok? Tá. Não colocou. E se ninguém percebe, o réu não alega, o juiz não percebe de ofício e é proferida alguma decisão sem a integração dos litisconsortes necessários? Aí é o artigo 115 que vai disciplinar. Haverá um vício nesse caso, e como o litisconsórcio é tanto necessário quanto unitário, a hipótese seria de nulidade da sentença. Porque, veja, a redação do 115. Se faltar na relação processual algum litisconsórcio necessário, a sentença de mérito será, primeira hipótese, inciso primeiro, nula se a solução para a controvérsia deveria ter sido a mesma. Ou seja, quando o litisconsórcio passivo for, além de necessário, também unitário, a hipótese é de nulidade. Se fosse um caso de litisconsórcio fosse um caso de litisconsórcio necessário mais simples, ao invés de unitário simples,
a hipótese não seria de nulidade, mas seria de ineficácia. Aqui, nesse caso, era o litisconsórcio passivo, a um só tempo, necessário e unitário. Então, o juiz determinou a integração, a citação dos demais litisconsortes. Se ele não tivesse percebido e proferido sentença, a hipótese seria de uma sentença nula, de nulidade da sentença. E aí foi nesse sentido a conclusão ao qual chegou o STJ. O STJ reconheceu realmente que era hipótese de litisconsórcio necessário, atraindo a necessidade de citação dos demais sujeitos passivos, nesse caso da mãe e da ex-esposa indicada como dependente pelo participante. Ok? Então, meus amigos, é isso que eu queria conversar com os senhores no encontro de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.